presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz, e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior, e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sol onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz, e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior, e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Que corações livre do mal, e o teu plano sustente. Seus anseios estejam em ti, se indicam somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos, sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Bom dia, meus irmãos. Uma canção já para aquecer o coração das mamães, para vocês entenderem que o Senhor Jesus permite que um calendário aí universal haja um dia específico para a gente agradecer a Deus por você, mãe. Agradecer a Deus esse projeto lindo do Senhor, que é a família. Agradecer a Deus
E essa seja a sua oração, mãe. Seus filhos são do Senhor. Que eles sejam sal, que eles sejam luz, que eles levem a palavra. E não há tempo perdido. Se seu filho não é ainda o ideal de Deus, há tempo ainda, mãe. Ajoelhe-se, prostre-se diante do Senhor. E há tempo de você viver e ver os seus filhos consagrados ao Senhor. Hoje é um dia especial demais para cada família. Que bom que você priorizou estar na casa do Senhor nessa manhã. Que bom que podemos juntos, como família espiritual, celebrar a família de sangue, né? Como é bom. E se você não tem uma família aqui junto hoje com você, nós, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, somos sua família. Porque o Senhor diz na sua palavra, Deus faz com que o solitário viva em família. Encontre em nós a sua família. E vamos celebrar a bênção de pertencer um ao outro, seja espiritualmente ou seja uma relação mesmo sanguínea. Mas a gente vai falar sobre mamãe mais à frente. Vamos colocar no centro dessa adoração quem tem que estar no centro, que é o Senhor Jesus. Há adoradores do Senhor aqui nessa manhã. Amém? Coloque-se em pé, querido, e diga através dessa canção: Senhor, independente do que eu faça na sua casa, na sua obra, tudo que eu faço é adoração. E adoração é a única coisa que eu sei fazer para o Senhor. Independente do seu serviço, você é um adorador. E nada pode te calar. Então abra sua voz aí, seus lábios, sua boca em adoração. Adore o Rei dos Reis, que está aqui conosco nessa manhã.
Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Declare com fé. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Senhor, ouça a nossa voz nessa manhã, Senhor. Nos reunimos em Teu nome. Queremos alegrar o Seu coração com a nossa celebração. Não adianta, Senhor, ser aceito pelos homens e não ser recebido pelo Senhor. Então limpa os nossos corações, aceita a nossa adoração. Ouça a voz do Seu povo. Encontre em nós adoradores que te adoram em espírito e em verdade, independente da circunstância, que declara: eu amo e adoro ao meu Deus. Senhor, faz presente aqui em nosso meio. Que nós não afastemos a Sua presença, pelo contrário, que atraiamos o Senhor e que o Senhor se manifeste em cada lar, em cada família, em cada mamãe. O Senhor conhece o coração de cada mãe. Ó Deus, visita e sonda, anima, fortalece, revigora a alma, traz de volta a alegria da sua salvação, dê a elas confiança de que têm feito um bom trabalho ou que já fizeram um bom trabalho. Ó Senhor, como é bom celebrar com essas mulheres fortes, como é bom celebrar com essas mulheres de Deus que o Senhor colocou em nossas vidas. Recebamos como Teu povo, Senhor, adoramos ao Senhor, que nada nos cale, que nada nos atrapalhe, que o adoremos sempre, hoje e eternamente. Louvamos ao Senhor e adoramos em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um tchauzinho com uma mãe que está aí perto de você, na frente ou atrás. Tem famílias completas aqui. Que bênção, irmãos, estarmos nesse domingo, nessa manhã linda de sol que o Senhor nos proporcionou. Estamos no nosso mês da família. Eu quero que você leia comigo este tema que tem sido repetitivo até, mas é importante que a gente entenda em definitivo que a minha família, a sua família, precisa influenciar a sociedade em que estamos inseridos. Famílias que influenciam a sociedade. Você vai falar isso como se fosse um ato de fé. Entenda que o Senhor está querendo que a sua família seja assim. Vamos falar juntos? Famílias que influenciam a sociedade. E a nossa divisa, nós vamos ler juntos esse texto lindo, que é o que a gente está buscando esse mês dentro da nossa casa. Vamos juntos? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8, que a gente busque pensar nessas verdades dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Vamos cantar? Que você declare que a sua casa é sim, cheia de amor, que você leva para dentro da sua casa os ensinamentos do Senhor,
e você recebe as promessas do Senhor, que você é família que transborda o amor do Senhor. Vamos declarar. Está junto com a sua família aí? Desculpa, Pedro. Está junto com a sua família? A sua família você pode dar as mãos aí. Então se leve junto dessa comunhão. Aplaude o amor. ter entrega de dízimos, ofertas e vidas no altar do Senhor. Neste domingo marcante demais, emocionante, onde a gente olha daqui e vê filhos ao lado dos pais, das mães, abraçados, alguns agarrados, aconchegados. Meus irmãos, isso é a bênção do Senhor. E de modo sim repetitivo, digo que esse ato que nós iremos fazer aqui à frente é um ato, irmão, de adoração. Nós abrimos esse culto praticamente dizendo o desejo que é ser um adorador do Senhor. Hoje nós temos um motivo a mais de adorar o Senhor pela existência das nossas mães. E até mesmo aqueles que hoje podem, por motivo justo sim, chorar as suas devidas e legítimas lágrimas pela sua mãe que partiu. A gente pode olhar e dizer: Senhor, como foi bom
nesse tempo que o Senhor permitiu que ela ficasse comigo. Eu sou um caso desse. E que a dona Iraci, quando foi chamada à presença do Senhor, foi algo que nos desceu, nos marcou, mas meus irmãos, a gente olha para trás e vê como Deus é bom. Então, tenha a liberdade, tenha a generosidade de sair do seu lugar, de ofertar ao Senhor, porque o que nós fazemos aqui é um ato, sim, responsável de adorador, de que mantém essa estrutura, de que mantém nossos missionários, de que mantém todos os projetos da igreja, dízimos e ofertas. Que façamos isso com singeleza de coração. Então, vamos cantar a canção e você ter a liberdade de vir pelo meio, sair pelas laterais, ofertando ao Senhor aquilo que é devido ao Senhor. Celebramos o Senhor. Pela nossa família, por tantas coisas, irmãos. E nessa hora nós viemos orar, consagrando ao Senhor dízimos, ofertas e vidas. Então, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, ó Deus,
a melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, a aperfeiçoar, ó Deus, aquilo que precisa ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia marcante, esse dia, sim, de homenagem justa às nossas mães, mas também de uma reflexão para aqueles que não as têm mais no seio da família. Obrigado, ó Deus, de uma forma ou de outra, porque em tudo nós vemos as tuas bondosas mãos, de um Pai que acompanha-nos, de um Pai, ó Deus, que está em todos os momentos da nossa vida e não apenas em alguns. Te bendizemos, ó Deus, e o que foi depositado aqui nesse altar, que possa ser multiplicado, ó Deus, para a glória do teu nome. Te agradecemos especificamente por Jardim Santíssimo, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem dado prosseguimento à obra que é tua. O Senhor Jesus da igreja tem cuidado. E, ó Deus, ainda que tenhamos, ó Deus, as nossas dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Consagramos assim as nossas vidas ao Senhor, Deus. E dá que possamos, cada filho, cada filha aqui, ó Deus, consagrar ao Senhor a sua vida em relação à sua própria mãe. É o que nós te pedimos nessa hora. Te bendizemos, ofertamos assim ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vocês vão poder sentar. Queria convidar uma mãe chamada Amanda, diaconisa da nossa igreja. Ela vai nos conduzir a Deus no momento que a gente tem feito aqui, de oração pelo novo ministro, pelo novo pastor de Jardim Santíssimo. Antes da mensagem eu dou mais um informe para os irmãos, mas é tempo de nós orarmos sobre isso. O Senhor tem separado um obreiro para essa agência do reino, amém? Debaixo de oração, nós temos feito isso. Então, essa mãe valorosa, que está representando todas as mães aqui de Jardim Santíssimo, vai estar orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque a Tua presença está aqui neste lugar, e como é bom poder sentir o Senhor, como é bom poder ouvir a Tua voz, como é bom poder aprender com o Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, como igreja, nós Te agradecemos, porque cremos e sabemos que o Senhor tem estado conosco durante o processo de sucessão pastoral. Aleluia, Deus. Nós confiamos no Teu agir, nós confiamos que o Senhor tem algo novo, algo maravilhoso preparado no Teu coração, para que nós, como igreja, possamos viver. Então, Senhor, nos ajude e nos capacite a termos a Tua sabedoria, o Teu discernimento, para que possamos compreender a Tua vontade. Verdade. Que o Senhor venha nos preparar para recebermos, ó Deus, esse novo obreiro que o Senhor já escolheu, para que como igreja possamos caminhar lado a lado para o engrandecimento do Teu nome aqui neste lugar. Esteja, Senhor, tomando a cada etapa do processo Amém, em Tuas Senhor. mãos, e que não exista o nosso querer, nem o nosso achismo, mas apenas a Tua vontade para as nossas vidas. Amém, ó Em Deus. nome de Jesus nós Te pedimos. Amém, Deus. Amém. Obrigado, irmã Amanda. E aí, beleza? Que a beleza de Cristo esteja no seu coração, na sua mente, todo o seu ser. Ao seu lado, hoje, é imbatível, tem uma pessoa especial, bela, olha aí do lado. Tem sim, mesmo de máscara, não pode abaixar a máscara não, mas mesmo de máscara a pessoa é bela. Isso é extraordinário, irmãos, nesse dia que o Senhor nos deu. Queridos, antes da reflexão, eu queria atualizar a igreja. A partir de 23 de maio, nós receberemos o primeiro candidato, já pré-entrevistado pela Comissão de Sucessão Pastoral. E tudo indica que na segunda quinzena de maio é o primeiro candidato, depois na primeira semana de junho, e conforme a igreja votou e deliberou, os candidatos ficarão conosco 2 domingos e 1 quarta-feira. Então, principalmente os membros da igreja, eu peço que você acompanhe, esteja em oração,
No domingo de manhã, que vem, pela manhã, não estarei aqui, porque eu preciso estar, como diz o inglês, full time em Nova Beré, por um motivo justo. E aí vai estar uma moça pregando, missionária, falando também de famílias, mas no domingo 23 eu venho e, conforme o nosso combinado, vou apresentar o primeiro candidato, depois vou apresentar o segundo. A comissão de sucessão ministerial vai também estar apresentando nos outros domingos, necessariamente em todos os domingos, o candidato, sim, porque pode ser que um irmão não esteja de forma presencial ou online, mas a gente precisa dessa lisura, dessa transparência, dessa formalidade nesse sentido, de cada domingo a gente apresentar, porque isso também é importante para o candidato ao ministério. O que eu queria dizer com isso é que a igreja precisa continuar cerrando fileiras em oração. É um processo que eu diria, irmãos, um dos mais importantes na vida da igreja. Então, queria dar esse informe para os irmãos. A partir de 23 de maio, nós já estamos recebendo o primeiro candidato que já foi pré-entrevistado, que vai ser depois entrevistado novamente pela comissão, que vai ter um domingo que a igreja vai fazer perguntas direto para esse pastor. Claro, para quem quiser ficar, eu indico, vai ser sempre, talvez, no segundo domingo que ele estiver conosco, depois do culto da manhã. A gente vai desligar o nosso culto online, porque isso tem a ver com a igreja só, e aí a comissão vai conduzir essa parte de perguntas, respostas, talvez 40 minutos é o suficiente para a igreja também ver esse candidato para além de pregação, para além de mensagem. Amém, irmãos? Vamos seguir. Uma mãe que influenciou e marcou sua geração. A mensagem de hoje não poderia ser diferente se não fosse para as nossas mães, para aquelas presentes, para aquelas em memória, para aquelas, sabe, que talvez estejam em outro estado, em outro país até. Irmãos, domingo de Dia das Mães é tão importante que só mãe para me fazer colocar gravata. E eu notei que eu fiquei mais bonito, então estou tentando me aperfeiçoar nisso. Eu sei que às vezes eu venho assim, né, mais simplesinho, mas só as irmãs mesmo. Assim, as irmãs têm um poder de influência sobre a minha vida, que sabe aquele negócio que você vai se arrumando, e aí você sente as vozes das mães, bota gravata, e eu tenho que botar. E aí depois que eu botei, as pessoas falaram assim, tá um gato. Eu falei, aí você sai radiante, né? Aí você ganha o dia. 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 8. É uma carta de Paulo interessantíssima. É uma carta de Paulo para o seu filho na fé, o jovem pastor que estava em Éfeso, nesse momento, Timóteo. E é um texto conhecido dos irmãos, mas que tem uma referência, uma pegada de mãe aqui, inclusive de avó, que dizem que avó é mãe com açúcar, né? Eu sou avô. Pô, e avó é muito legal esse negócio. Você estraga mesmo, é muito bom, muito bom. Posso nem contar o que eu faço, mas é incrível. Mas o texto é assim, e Paulo escreve de uma forma gostosa para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, ou outra expressão, contentamento, alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual primeiro habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Deixe a sua Bíblia aberta. Nós iremos orar sobre a palavra, para que ela fale e ministre aos nossos corações na manhã desse dia. Oremos. Nosso Deus, oramos sobre a Tua palavra, que, ó Deus, no momento de inspiração divina, do mover do Senhor, Paulo escreve para o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo,
E, ó Deus, ele traz à memória o que foi incutido no coração, na mente, na vida de Timóteo, pela sua avó Lloyd e pela sua mãe Eunice. Deus, esse texto eu não vejo tão distante de nós. Deus, eu não vejo esse texto como algo muito longe de nós, mas pelo contrário, ó Deus, que tenhamos pessoas, homens e mulheres, mas que se a gente te clama nessa hora, eu te peço por mulheres, mães, que possam, Deus, influenciar, marcar a sua geração, todos os seus filhos, tudo isso para a glória do teu nome. Nessa manhã, mais uma vez eu te peço que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos assim no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Expressões que combinam com mãe. Vou abrir aqui, eu sei que talvez o microfone não vai captar, mas mãe é referência. Essa é boa, não é? Mãe é o máximo. Notei outra aqui, mãe é sensacional. Mãe é algo muito bom. Algum irmão quer declarar a sua? Ih, peguei de surpresa, né? Alguém quer falar a sua? Algum filho? Todos nós aqui somos filhos, né? Os irmãos já sabem disso, né? Isso, nem todos são mães, nem todos são pais, mas todos nós somos filhos. Algum filho gostaria de dizer a sua? Eu repito para o pessoal online, né? Mãe é maravilhosa. Sempre presente. É o quê? Dádiva divina. De Deus. Fantástico. Mãe é amor. Mãe é cuidado. Olha quanta expressão. A gente ficaria aqui a manhã inteira, irmão. Só vou falar uma última aqui para fechar, que todo mundo vai concordar. Mãe é mãe. Sabe? Mãe é mãe. Talvez numa simbologia de que não há palavras para definir o que essa mulher é para todos nós. E sim, ainda que a gente possa ter, e ainda que há casos que saiam da curva, que não teve aquela formação da mãe, mas teve a presença de alguém, ainda que, olha pastor, a minha história não foi muito bem assim, ainda assim a gente pode dizer de que tem um cuidado por trás disso tudo do Senhor na nossa vida para chegarmos até aqui. Isso é incrível demais. O Atos 16 dá conta, e esse texto a gente, talvez algumas semanas atrás, olhamos esse texto em uma outra perspectiva, mas conta de que um certo jovem, um certo Timóteo, um certo cristão, havia lá na cidade de Listra, de Derbe, e aí Lucas vai narrar isso em relação a Timóteo, para dar conta de quem? De que tinha um Timóteo, um cara que foi emblemático, que foi especial, que foi para o ministério de Paulo e que foi para a igreja primitiva uma referência e um norte, sim. Meus irmãos, ele era chamado sim Timóteo, foi muito importante na vida de Paulo e no crescimento do Evangelho. Mas a gente só fala de Timóteo, mas sabe aquela história que muitas das vezes a gente fala em relação aos maridos? E aí tem aquela máxima, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Normalmente é dito esse slogan, essa expressão, dando uma conotação da esposa, não é? Mas aqui Paulo quebra essa sequência e diz que ele, Timóteo, recebeu influência direto da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice. Então, se a gente fala aqui de modo bem tranquilo, mãe maravilhosa, mãe é uma dádiva, tudo isso que a gente fala aqui, irmãos, na verdade é muito mais quando a gente vê a vida de Timóteo, o que ele se tornou e o que ele foi para o Evangelho, o que ele foi para Paulo, o que ele foi para a igreja de Cristo. Mas onde isso tudo começou? Em casa. Timóteo não era o que é, e o que Paulo diz aqui, nós vamos ver rapidamente alguns versículos. Timóteo não era o que era sozinho. Ele recebe influência, e por isso que foi uma mãe, Eunice, foi uma mãe que influenciou e marcou a sua geração. A geração dela, que era judia, que estava num contexto diferente, porque ela se casa com um grego, ou seja, ela tem uma escolha na vida que a marca para sempre. Isso a gente pode dizer que é uma fatalidade, porque ela é judia, mas ela imprime em Timóteo valores cristãos, e tudo isso faz uma diferença. Poderia falar muito de Eunice, mas destaco algumas coisas com as mães, com as mulheres aqui, com os homens e até mesmo com a juventude.
Nós temos aqui em potencial algumas meninas ou várias meninas que um dia podem ser mães ou não. De um jeito ou de outro, você já exerce uma influência sobre aqueles pequenininhos que estão te olhando. Foi isso que aconteceu com Timóteo em relação à sua própria mãe, Eunice. Ela o influenciou, ela marcou de uma tal maneira que, sabe, ele dá uma guinada e se torna braço direito, perna, olhos, ouvidos de Paulo. É fantástica a história. Então, quero dividir sim com os irmãos sobre essa influência, porque o fundamento, a base espiritual que Timóteo tem é da sua mãe Eunice, que marca, porque já recebe da sua mãe, a mãe de Eunice era Lloyd, que já, sabe, marca a sua geração com valores intrínsecos, valores marcantes. E se é uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, de que hoje a gente tem trabalhado esse tema de famílias que influenciam a sociedade, como há valores que foram perdidos, como está sendo valores que estão sendo, sabe, escapando entre as nossas mãos, entre os nossos dedos, de que tudo está muito banalizado, e é na família, por isso que vem aqui, se Timóteo é o que começou na família, começou em valores que Eunice, paulatinamente, diariamente, seguindo inclusive o Deuteronômio, inculcava em Timóteo, sim, e ele se torna um marco para o Evangelho de Cristo naquela época. Então, o que falar hoje de mãe? O que pensar hoje sobre mulheres? O que pensar sobre aquelas que podem, e sim, dar uma parcela de mudança, de transformação na sociedade, mas aí precisa começar aonde? Em casa, para atingir aonde? A igreja. Não tenha dúvida disso, a conta que a gente tem que fazer é isso, se começa em casa. Um parênteses rápido, prometo fechar. Nós temos aqui irmãos nossos, sérios, irmãs que trabalham na área da educação. Escola não corrige o que já está estragado em casa. Nossos professores aqui, nós temos, eu não sei, em Jardim Santíssimo, talvez a gente tenha 5, 6, não sei, mas olha aí se não é isso. Como é danoso esperar que escola possa corrigir algo que já está estragado em casa. Como é, sabe, terrível. Feche parênteses para dizer, meus irmãos, a influência que você mãe, você pai, você mulher, exerce, começa em casa, e foi isso que aconteceu com Eunice. O texto, sim, é de uma referência maravilhosa sobre a vida de Timóteo. E aí, se você deixou a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. Primeira coisa, a vida de Timóteo gera gratidão em Paulo. O texto, eu não li todo, mas a partir do 3 ele diz: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti. De quem Paulo está falando? De Timóteo, nas minhas orações noite e dia. A influência de Eunice foi tão grande que gera gratidão na vida de Paulo em relação a Timóteo. Eu não sei se você já passou por essas cenas, ou por essa, sabe, mas como é gostoso alguém falar nesse sentido da gente, mas falar para a nossa mãe, ou falar para o nosso pai. Que filho, você já passou por cena disso? Então me permita, eu não gosto de falar de mim, mas sinceramente, irmãos, hoje eu não choro porque o meu luto eu já vivi da dona Iraci Alves de Lima e seu Manuel Braz de Lima. Não me deixaram, na verdade, irmãos, uma recheada conta bancária. Não me deixou propriedades, sítios. Ontem eu estava falando com a irmã que tem um sítio à venda, 2 milhões. Eu não tenho 2 milhões, eu só tenho 100 dinheiro. Mas, meus irmãos, ela não me deixou essas coisas, não me deixou carros, não me deixou iate, nem um barquinho sequer. Mas, irmãos, se foi uma coisa que a dona Iraci Alves de Lima deixou e imprimiu em mim, foi valores que estão por toda a vida. Ela não me viu me formar, ela não me viu, sabe, galgar algumas coisas, mas, irmãos, é isso que me conforta, de dizer, olha, pela graça e misericórdia de Deus, onde minha mãe e meus pais me colocaram nesse sentido. Fecha parênteses para dizer, a gratidão de Paulo era tão grande, que ele diz que faz oração por Timóteo de dia e de noite, e ele inicia o texto dizendo, eu dou graças a Deus por você, Timóteo. O que Eunice imprimiu, o que Lloyd, como avó, imprimiu em Timóteo, gerou gratidão. Que sejamos todos filhos em que as pessoas vão olhar para nós e dizer,
Olha, eu sou grato por aquela moça, aquele rapaz, aquele homem adulto, aquela mulher adulta. Eu sou grato a Deus pelo que ele aprendeu, irmãos. É isso que está no texto. Paulo nos ensina a gratidão a partir do olhar para a vida de Timóteo. Porque lá na frente ele vai dizer, trazendo a memória do que foi incutido em quem? Em você por sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Mas ele inicia de cara falando para a gente, gratidão, verso 3. Mas há outra coisa. No verso 4, a influência e a marca de Eunice produz em Paulo e lembra ele contentamento ou gozo, ou numa expressão chamada de Paulo, fruto do Espírito. Olha que coisa. Paulo usa a mesma expressão que ele está usando em Gálatas, tá bom? Aqui o chamado grego koiné, a língua só estudada, a língua já morta, a língua do Novo Testamento vai usar a mesma expressão do fruto do Espírito que Paulo fala em Gálatas. Então, olha o verso 4, ele diz, desejei muito ver-te, lembrando-te das tuas lágrimas, para me encher de gozo, contentamento, alegria, fruto do Espírito. A vida de Timóteo era tão importante para Paulo, que produz, devido à influência de Eunice sobre Timóteo, fruto do Espírito visível na vida de Timóteo. Que coisa extraordinária. Que sejamos, já que todos nós somos filhos aqui, irmãos, e até mesmo aqueles, e eu sei que eu posso me juntar a outros irmãos que não têm a sua mãe do ponto de vista presencial, mas irmãos, que a nossa vida produza fruto do Espírito. Poderíamos falar todos, mas eu fico com o contentamento, a alegria das pessoas nos ver e sentir alegria e se sentir feliz e, ver em nós que é possível, em meio à mazela que a gente está vivendo, não falo nem de pandemia, irmãos, em meio ao pecado, em meio a tantas coisas que nos afrontam, de ter a alegria, o fruto do Espírito. De um mundo baixo, um mundo terrível, um mundo que vive à margem do pecado, de a nossa vida ser muito mais do que, só uma vida de aparência, mas uma vida que produza alegria na vida dos outros, contentamento, é isso que Paulo está falando. Ele diz, Timóteo, eu quero, desejo muito ver você. Esse texto aqui, ele está anos, um pouco depois do Atos 16, quando Paulo encontra Timóteo, e aí Lucas vai dizer, tinha lá havia um certo discípulo chamado Timóteo, ali ele se conhece, é iniciada uma nova amizade. Paulo vê o tamanho dos valores que Eunice incutiu nele, e o tema que nós lemos, ou a divisa que nós lemos é isso, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Irmãos, nós precisamos ser filhos desse jeito, que haja, mais do que uma representação, mas que haja a evidência de fruto do Espírito. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Ele diz, eu dou muito graças a Deus pela sua vida, eu queria te ver, Timóteo, de chorar junto com você, olha aqui, lembrando-me das tuas lágrimas, porque ele já estava pastor em Éfeso, ele já sabia a dureza do ministério. Quando ninguém vê a lágrima de um pastor, Deus está vendo. Então, na verdade, ele está dizendo para me encher de alegria, porque é a sustentação. É a segunda coisa, irmãos, que a nossa vida de filhos produza fruto do Espírito. Eu não sei qual o presente, irmãos, eu sei que tem gente moderno, que deu um equipamento eletrônico para a mãe, tem gente que, aquela caixinha da Natura, estou fazendo propaganda não, tá? Sabonete, umas coisas bonitinhas, Irmãos, esses presentes são demais, são incríveis. Uma coisa assim diferente, uma cesta café da manhã, que coisa, tal. Eu não posso nem falar o que eu dei para a Suzy, mas enfim, é porque amanhã é aniversário dela, então eu sempre negocio com o Suzy, você escolhe o presente das mães ou de aniversário. Essa data aí não ficou legal para mim, assim, mas enfim, todo presente que a gente for dar, ela tem uma representação, irmãos, mas o maior presente é o que Paulo está falando aqui para Timóteo, de que a sua vida gere alegria, contentamento, gozo na vida dos outros. De que você passando, alguém possa dizer, conheço os pais. Já notou isso? É quase igual aquela mulher que viu Elias, né? Lá vai o homem de Deus. E aí, do tipo assim, está vendo? Que fantástico que é, irmãos. Isso é honrar pai e mãe. E chega uma hora da vida, já vou dar a dica aqui, que não tem mais como dar presente para mãe e pai. Já notou esse negócio? Não é que ela ganhou tudo, é porque
Chega uma hora que você vai dar presente, a própria mãe vai dizer, não, meu filho, o importante é seu amor, não é isso? Isso é tão fofo, isso é tão lindo. Mas continua lá, faz lá um carnê da Casa da Bahia, dá os presentes que tem que dar, parcela. Mas, meus irmãos, é a representação maior, é a evidência de que, olha, é gratidão e é contentamento. Por fim, irmãos, para Paulo, a vida de Timóteo era marcada por uma fé, isso mexe com a gente, uma fé não fingida. E ele diz no 5, Timóteo, eu estou trazendo à memória a fé não fingida que habita em ti, que está em ti, a qual habitou aonde? Na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Irmãos, uma mãe que influenciou e marcou a sua geração, foi uma mãe que faz com que uma fé seja não fingida, e isso aqui dá pano para manga. Isso aqui, irmãos, a gente poderia, porque eu sei que tem almoço especial hoje, não posso me alongar, mas, meus irmãos, fé não fingida são mães, ou são mulheres, que incutem no filho e na filha, uma fé não fingida. Sabe o que é isso? Uma fé de compromisso, e não só de palavras, uma fé, sabe, daquela fé, não, eu sou de Jesus. Quero insistir com os irmãos já me conhecem um ano e um pouquinho, oficialmente como pastor interino, me irrita, me incomoda, crentes, cristãos, divididos em 2, 3 mundos. Você sabe do que eu estou falando, que sabe, está aqui, mas está lá também, está participando de umas coisas que conscientemente está errado, mas o que Eunice faz na vida de Timóteo é uma fé não fingida, uma fé autêntica, que faz com que ele seja um dos braços direitos de Paulo, e o Evangelho é o que é, graças também a muitos servos, mas um deles, Timóteo, uma fé não fingida, uma fé autêntica, uma fé com foco no Senhor e não nas outras coisas do mundo da época ou desse mundo, uma fé que o leva para frente e não para trás, uma fé que não negocia valores. Se é honesto, eu vou pensar em honestidade, se é impuro, eu vou me afastar e vou pensar no que é puro. Fé não fingida tem um preço a ser pago, é a cruz de Jesus. Fé não fingida é uma fé, sabe, autêntica nesse sentido de viver, sim, pela graça e pela misericórdia de Deus, porque a sua mãe o ensinou isso. Fé não fingida é a referência de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, meus irmãos. Paulo diz, incute isso e diz para Timóteo, e ele já tinha feito isso em outras cartas paulinas, uma fé autêntica. Eu caminho para o fim, irmãos, para dizer que os versos 6, inclusive o 7, que nós tiramos recentemente de missões mundiais, que diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Agora sim, vamos para o contexto, irmãos. Não te envergonhe do Evangelho. E aí ele vai dizer, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Sabe por que Paulo diz isso? Do espírito de equilíbrio, do espírito de fortaleza, porque ele sabia que Timóteo tinha um chamado. E está lá no verso 6, que foi dado pela imposição das mãos. Filhos aqui, não é para assustar ninguém, o tempo está passando. Não é uma notícia drástica que eu quero dar para os irmãos. As nossas mães não ficarão para sempre. A sua mãe hoje, o seu pai hoje, quer ver o dom que há em ti, e o tempo está passando. E aí se pensa em um monte de coisa, de estudo, de profissão, e não se pensa em servir a Deus. Pense sobre isso nesse Dia das Mães. Que valores, afinal de contas, sua mãe tem impresso em você, tem dedicado a você, e o tempo está passando. O tempo está passando. E aí Paulo faz um alerta, Deus, Timóteo, não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, não, se é para despertar, então não desprezes o dom que há em ti. Não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, pelo qual eu sou prisioneiro. E Paulo já divide com eles, dizendo, olha, eu até sofro cadeias pelo amor ao Evangelho, da fé não fingida, que significa isso, pagar o preço necessário.
Então, que influência nós temos tido? Eu termino fazendo essas reflexões para mim, irmãos, para os irmãos, para os filhos que estão aqui. Que influência nós temos feito nessa geração? Que a gente tem esse gostinho de mãe nos lábios, no nosso coração, para saber como fazer daqui para frente. Não deixe o tempo passar, porque lá na frente você vai passar e alguém vai dizer: olha, lembra da mãe, lembra do pai. Filhos vai fazer, infelizmente, algumas escolhas equivocadas, outras não. E só cito o Salmo 127, que diz que filhos são como flechas na mão do arqueiro, que enche dele ao sol aljava. Os irmãos já viram o filme de Robin Hood? Filho não fica para sempre com a gente, não. Ele pega a sua aljava, a flecha, e dispara. Torcemos para tender sempre e, tender a acertar o alvo. Eventualmente pode errar, apesar dos valores que foram incutidos. Mas é graça e misericórdia de Deus que nós, todos os dias, oramos por ele. E graças a Deus, por Jardim Santíssimo, que há mulheres, de um modo geral, mesmo que não sejam mães, mas há mães também, que oram por essa geração, para que dê a guinada para o Senhor e para o Senhor, e que Ele mesmo nos abençoe. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Mais uma vez, como eu queria fazer isso hoje, mas se você está no banco com a sua mãe, dê a mão a ela, junta a mão. Junta a mão, isso. Fica esquisito falar assim, né? Junta a mão da mãe. Mas é isso mesmo. E a gente pode orar ao Senhor. Deus, com as nossas mãos juntinhas, a essa que tem um valor extraordinário, nós te pedimos que a sua influência, dada pelo Senhor, não se aparte a tua presença de nós. De mãos dadas, ó Deus, com aquela que tem um valor tão grande para as nossas vidas, mas para o Senhor, nós te pedimos graça e misericórdia, ó Deus, que cada filho aqui possa ser despertado na manhã desse dia, para o dom que o Senhor tem dado a eles, para que, ó Deus, a vida seja cheia da graça de Jesus, e que, ó Deus, o Senhor nos ajude na caminhada. Obrigado, ó Deus, por essas mães. Obrigado pelas nossas famílias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Celebramos ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos nascidos totalmente ligados, unidos, vivendo em amor da família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do
Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos juntos, e assim é ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glórias ao Senhor pela sua palavra revelada a nós nessa manhã. Vamos olhar agora um pouquinho mais com carinho para as nossas mamães, nosso momento de gratidão por vocês, nossa homenagem a vocês nessa manhã. A mulher que é mãe não é apenas mãe, verdade? Nós vamos hoje pensar nas pérolas do fruto do Espírito. E acabou que o pastor citou os frutos do Espírito na mensagem e nós havíamos separado esse tema para a gente pensar. Porque mães merecem joias. Pérola é uma joia. E mães precisam, como todos nós, ter. As palavras fazem parte dos gomos do fruto do Espírito. A mulher que é mãe, ela não é apenas mãe, ela é antes de tudo um ser único. A mãe tem virtudes, a mãe tem falhas, a mãe tem dificuldades, a mãe está aprendendo todos os dias, a mãe tem sonhos, a mãe tem desejos. Tudo o que faz parte de uma vida de uma pessoa normal. A mãe também é filha, mãe é tia, mãe é avó, mãe é irmã, mãe é esposa, mãe é amiga, mãe é companheira, entre outras coisas. Mãe, como todas as outras pessoas, precisa de força, de fé e da graça de Deus. As nossas crianças do Coro Puro Canto querem dizer o que vocês são para elas. E aí a gente vai assistir um vídeo agora das crianças cantando para vocês, mães, não só para as mamães dos coristas, né? Todas vocês são maravilhas na vida dessas crianças. Vamos receber um vídeo do Coro Puro Canto, depois a gente segue. Olho da terra, olho do mar.
onde essas mamães maravilhas que nós temos aqui, essas crianças lindas, que deram esse carinho para vocês. Bem, hoje a gente quer oferecer para você, mamãe, 9 pérolas. 9 pérolas da Palavra de Deus. A gente quer oferecer para você 9 preciosidades do Senhor, para que possa ajudar você, mãe, a viver com mais fé, com mais força, com mais dependência da graça de Deus. Mas antes eu queria lembrar com você como uma pérola é formada. Você deve saber, vamos lembrar? Às vezes uma ostra é invadida por grãos de areia, um grãozinho de areia, que seja. E aí, para que ela se proteja daquele corpo estranho, ela vai lançando sobre ele camadas de uma substância que transformam lentamente aquele corpo estranho numa pérola, uma joia de grande valor. Então, nossa mensagem para você, mãe, é que você pegue aí as dificuldades diárias, os problemas que surgem, as incertezas da vida e façam dessas adversidades a sua história. Uma história de fé, uma história que possa abençoar a vida de muitas outras pessoas. Primeiro você vai receber essas pérolas em forma de um vídeo, porque alguns filhos querem lembrar a você os 9 gomos, gomos do fruto do Espírito. A gente não pode esquecer de tê-los desenvolvidos na nossa vida. Então que essas preciosidades possam estar presentes na sua vida, mamãe. Vamos ver o que os filhos têm para te lembrar? Deus derramou o seu amor em nosso coração. Romanos 5:5. Coração alegre arruma os encontros. Provérbios 15. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14:27. O Senhor é longânimo e grande misericórdia. Números 14:18. Fala com sabedoria e a dição da bondade está na sua língua. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Escolhi o caminho da fidelidade. Salmo 119, 130. Um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3:4. Associais com vossa fé o domínio próprio. 2 Pedro 1:5-6. Esses são os gomos que a gente precisa desenvolver na nossa vida, principalmente você, mamãe. Pense nisso durante esse dia tão especial. Os filhos são maiores, mas merecem aplausos também, né? Não são os pequenos, não. Obrigada, meninos e meninas aí que gravaram o vídeo para a gente fazer essa homenagem. Bem, você vai receber agora 9 pérolas. Colocar essas pérolas preciosas em atividade aí na sua vida diária. E como as crianças disseram, a mamãe tem cheirinho de flor. A gente preparou uma rosa pink, gente. Ó, coisa chique, esse tom tá lindo. Para você também, mamãe. Essa é a singela homenagem da nossa igreja para cada mamãe. Eu quero chamar 2 meninos bonitos, que eles falaram, tia, você escolheu a gente porque a gente é bonito, né? Assim, exatamente. Micael e Hernani. Daí os bonitos. E eles vão distribuir para vocês, mamães, com todo o nosso carinho, essas lembranças. Mamães, então, fiquem em pé. Você que está aqui hoje, membro ou não da nossa igreja, enquanto rola um vídeo, você vai receber com calma. Esse momento é de vocês, tá bom, mamães?
Para terminar, salva de palmas oficial agora. Depois as irmãs acompanham na filmagem, não tem uma mãe assim, semblante fechado, todas as mães rindo, eu acho interessante essa imagem, rindo da alegria e felicidade, chorando, que coisa rica. Meus irmãos, o culto dessa manhã está sendo encerrado nessa hora. Então, filhos, você vai ter um almoço especial nessa manhã. Mas então, comece, quem sabe vai ser fora, vai ser dentro, mas de um jeito ou de outro, não deixe de celebrar com a sua mãe. Queria comunicar que o nosso culto à noite será às 7h30, como de costume. Então, filhos devem trazer suas mães, e suas mães devem trazer seus filhos, para celebrarmos o Senhor. Vamos ficar de pé? E encerramos esse culto com a bênção araônica, quando você pode estender sua mão para as mães aqui, mas também para os seus filhos, e a gente pode dizer como foi ensinado no passado para o povo de Deus, e isso tem se perpetuado por séculos e séculos. Vamos juntos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Celebremos o Senhor.